Bom dia, amigo. Aqui estamos nós com o programa Logo de Manhã. Como hoje é quarta-feira, vai aquele convite para o nosso encontro a partir das 7 horas da noite. Estaremos juntos em nosso culto de oração e é sempre uma alegria contar com a sua companhia. Oramos uns pelos outros, uns com os outros, colocamos diante de Deus as nossas necessidades, louvamos a Deus juntos e aprendemos também sobre a palavra de Deus. Se você está próximo a uma outra igreja batista, ou mesmo a outra igreja evangélica que também se reúna hoje para orar, não perca esta oportunidade. Reserve um tempo para falar com Deus nessa quarta-feira. A você que aniversaria hoje, um abraço todo especial e muito carinhoso. E todos são convidados para os próximos momentos. Momentos de reflexão em torno das Escrituras, com a participação, mais uma vez, do pastor Luiz Roberto Silvado, presidente da Convenção Batista Brasileira. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos falar neste instante. O que significa ter fé para você? Você é uma pessoa de fé? Eu me lembro quando meu irmão morreu aos 23 anos num acidente de automóvel e minha mãe, com muita dificuldade, com muita dor, passava por aquele vale da sombra da morte, vivia todo aquele luto, sofria. Uma amiga sua também perdeu um filho num acidente de carro e desesperada, sem saber para onde olhar, o que fazer da vida, sem encontrar razão da vida. Aquela amiga, um dia conversando com a minha mãe e vendo o consolo que o Espírito Santo estava trazendo ao seu coração, aquela amiga disse: eu queria ter a fé que você tem. E minha mãe disse: mas qualquer um pode ter, porque essa fé não é minha, foi Deus quem colocou em mim. Você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. E quando você olha para Jesus, você consegue confiar em Deus. Quem sabe você está enfrentando um momento de provação terrível. Quem sabe você está desesperançado. Eu quero dar uma palavra de ânimo, de esperança, porque nós podemos, pela fé, olhar para o Senhor e esperar o cumprimento das promessas de Deus, esperar o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O texto de Hebreus 11 nos fala sobre o pai da fé, que pode nos inspirar no dia de hoje. Hebreus 11, a partir do versículo 8, nós lemos: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Deus nos chama para viver uma experiência de fé com Ele. Deus nos chama para vermos milagres acontecerem. Deus havia prometido um filho a Abraão. Ele já com 100 anos, a sua esposa com 99 anos. Eles não conseguiam mais acreditar que aquela promessa se cumpriria, embora eles continuassem dizendo: mas Deus prometeu, como que eu vou conciliar esse paradoxo? Parece humanamente impossível ter um filho, mas ao mesmo tempo Deus fez uma promessa. 3 anjos aparecem a Abraão e dizem: no próximo ano, por essa época, sua esposa terá um filho. E Deus cumpre aquela promessa. E o que nós vemos é um milagre de Deus acontecer na vida de Abraão e Sara. Quem sabe você precisa de um milagre e você já está dizendo: mas não tem mais jeito, não tem como este milagre acontecer. Eu quero dizer para você que para Deus não há impossíveis. Você consegue dizer isso? Repita comigo: para Deus não há impossíveis. Durante todo o dia de hoje, repita para você mesmo: para Deus
não há impossíveis. Quando você chegar naquele beco sem saída, naquele poço lá no fundo, quando você olhar uma parede na sua frente e que as impossibilidades se tornarem imensas, olhe para o alto. E quando você olhar para o alto, você descobrirá que para Deus não há impossíveis. E nós vemos Deus se manifestando na vida de Abraão e Sara. Nós vemos aquele menino nascer, crescer e se tornar o descendente de onde veio o nosso Senhor Jesus. A minha pergunta para você hoje é o que falta na sua vida para você dar um passo de fé, confiando em Deus. O que falta na sua vida para que você possa experimentar esse mover sobrenatural. Quem sabe você está pensando em desistir, em parar de orar justamente na véspera da resposta. A minha palavra é de ânimo, é de esperança. Olhe para o Senhor, busque a Deus, porque todo aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. A palavra nos fala assim: Deus agirá na sua vida, Deus agirá nas circunstâncias, Deus há de se mover de tal forma e de maneira tão surpreendente que você glorificará o seu nome. A minha palavra é de esperança. A palavra do Senhor é: tenha fé, confie em Deus, porque vale a pena confiar em Deus. Eu queria convidar você, primeiramente, a arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus como Salvador, para que nós possamos experimentar essa tranquilidade, essa paz que excede todo entendimento, para que nós possamos ter fé em Deus, uma fé inabalável. É necessário aceitar Jesus como Salvador, ser perdoado dos pecados pela morte dele na cruz. Quem sabe você ainda não tomou essa decisão. Eu quero convidá-lo hoje a fazer essa oração, entregando a sua vida a Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador. Quem sabe você precisa hoje fazer uma oração, dizendo: Deus, renova a minha fé, para que eu possa confiar no Senhor acima de todas as circunstâncias e dificuldades que eu estou vivendo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero neste momento orar por aqueles que precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero convidá-los, Senhor, a reconhecer os seus pecados, a olhar para a cruz onde Jesus foi crucificado e dizerem: eu creio em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Abençoa-o, Senhor, com teu Santo Espírito confirma essa decisão. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão com dificuldade para crer, porque parece que todos os esforços já foram feitos, tudo que podia ser feito já foi feito, e eles acham que não tem mais jeito. As forças já foram todas embora, eles já não aguentam mais. Deus amado, renova as forças dos seus filhos. Abençoa o Senhor e faze com que eles olhem para o Senhor e que com os olhos da fé eles possam dizer: eu creio que para o Senhor não há impossíveis. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.